Em todas as mitologias, a justiça é representada pela figura de uma mulher capaz de manter o equilíbrio e a força da lei no mesmo nível de equidade, sempre aconselhando o melhor caminho para as nossas relações enquanto seres humanos. A minha convidada de hoje conhece muito bem essa história. Advogada há mais de 20 anos, ela acredita que um olhar humanizado sobre o direito pode ser a chave para melhorar os conflitos judiciais e reestabelecer importantes relações entre as pessoas. Apesar da ordem, ela se considera um conflito ambulante, mas sempre busca um movimento de mudança que, inclusive, a fez seguir muitos caminhos diferentes na vida pessoal e profissional e que a trouxeram até aqui. Hoje eu converso com a advogada humanista Camila Juliana. Camila, bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Camila, você é a primeira e única advogada da família. Isso mesmo. De onde que veio? O que te motivou a escolher uma área que você não tinha, assim, uma referência na família? Então, na verdade, os meus pais são de Campos do Jordão e eu também. Não temos advogados na família. Meu pai não tem nível superior, minha mãe fez magistério. E quando eu comecei a pensar em profissão, eu não pensei em outra coisa sem ser direito. Não pensei. Não tinha referência, nunca tinha trabalhado com ninguém, nem nada, mas assim, eu só prestei vestibular para direito, eu só pensei em fazer direito. Você consegue me dizer assim um tempo da sua vida em que isso começou a despertar em você, o direito, ou você acha que desde sempre você escolheu? Não, na verdade, os meus avós são portugueses. A minha mãe já nasceu no Brasil, mas os meus avós são portugueses. E a minha mãe falava sempre, durante toda a minha infância e adolescência, que o meu avô, quando chegou, ele foi muito enganado. E ele comprou alguns imóveis e perdeu, porque não fazia escritura, não fazia não sei o quê. Isso foi ficando na minha cabeça, e daí meu avô faleceu, deixou pouquíssimas coisas. Eu fiquei com um sentimento de injustiça, se era aquilo mesmo, sabe? Se era realidade aquilo de quando ele chegou com dinheiro de Portugal, investiu mal. Eu acho que isso foi um start. Eu acho que isso foi um start para que eu decidisse. E aí, a hora que eu coloquei que era direito, não mudou mais. Você identifica, assim, que você tinha essa personalidade, de repente, justiceira da família desde pequena ou não? Eu sempre fui muito assim de vamos resolver as coisas, chamar aqui. Olha, quando eu estava... Intermediadora de conflitos, já. Quando eu estava na 7ª série, nós tivemos que fazer um trabalho sobre um livro. Sabe esses livros de escola? Os Dom Casmurro, Vidas Secas, sim, aquelas coisas padrões. E a gente teve que fazer um trabalho em grupo e eu fiz um trabalho, eu montei um tribunal onde eu chamei o autor para que ele fosse julgado pela história do livro. E teve uma repercussão tão legal que a gente apresentou depois para a escola. E a professora achou o máximo. Ela falou, gente, de onde você tirou de montar uma tribuna e chamar o autor para explicar? E os personagens eram as testemunhas, sabe? Então, eu acho que sempre teve dentro de mim. Mas o conflito, Aleph, eu acho que eu nunca encarei o conflito como algo negativo. Eu acho que vem daí. Sabe, eu sempre acho que o conflito é a porta para um novo caminhar, alguma coisa. As pessoas que acham o conflito muito negativo, me incomoda. Você tinha o conflito presente na sua vida, de alguma maneira, assim, na sua maneira, na sua personalidade, ou no seu jeito de ser? Ou, de repente, situações em casa em que você percebia esse conflito e precisava intermediar? Eu acho que eu sou um pouco um conflito ambulante. Eu acho que, num primeiro momento, teve a expectativa de como eu fui criada, para que eu fui criada. Fui criada para casar, essa é a verdade. Né? E aquilo que eu queria ser. Então, eu venho lá de Campos do Jordão, de uma família muito tradicionalzinha, muito formatada, que tiveram 2 filhas, eu e a minha irmã, criadas para casar. E, de repente, eu falei, poxa, acho que eu não queria isso. O conflito começou quando a minha mãe queria que eu fizesse magistério. Quando eu saí da 8ª série, ela falou, agora você vai para o magistério. Eu falei, não vou. Não quero, não é isso que eu quero, eu não me via dentro de uma sala de aula. Mas ela foi professora, as minhas tias foram professoras, a minha avó foi professora. Aí o lance da repetição de padrão que eu falo para você, ó, onde estão as minhas escolhas? Aonde que foi dada a liberdade de eu falar, não, eu vou fazer magistério porque faz sentido para mim. Ou então não, eu respeito os meus antecessores, mas a minha história eu quero diferente. Agora, me conta uma coisa. Quando foi que você percebeu? Porque você falou que na 8ª série você já sabia que você não queria seguir padrões e tudo mais. Isso era um pensamento inconsciente até então, né? Você não tinha a noção de que isso era um padrão que elas queriam que você repetisse.
É mais ou menos isso. Sim, eu acho que eu tinha essa consciência, mas foi muito difícil. É muito difícil se posicionar na adolescência. Eu, como uma mãe extremamente forte, como uma figura central da família, foi muito difícil. Eu sinto que foi no pós-faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21. Ali eu percebi, eu falei, eu queria trabalhar no escritório grande, eu queria empresarial, e deu muito certo, sabe, Aleph? Quando eu estava com 24 anos, eu ganhava mais do que o meu pai ganhava, né? Então eu falei, nossa, é por aqui que eu tenho que ir. Então eu acho que o término da faculdade, o trabalho, e descobri, olha, não, eu acertei na escolha e eu encontrei o emprego que era ali compatível, eu acho que ali falou, não, é por aqui que eu vou. Agora, vamos voltar um pouquinho na sua infância mesmo, porque eu acho interessante essa questão de você realmente já pensar, acho que eu não quero ser isso. Fora da caixa, igual né? você me contou, flor, nossa, eu sou uma orquídea, acho que eu não quero ser e tal. Então, desde pequeno existia isso dentro de você, né? Quando que você acha que essa pessoa questionadora surgiu? Ela sempre esteve aí? Ela Porque sempre uma criança não querer agradar é algo atípico, né? Uma criança não querer seguir o caminho do pai, não querer fazer a mesma coisa, é atípico, né? Eu acho que eu sempre tive um conflito entre querer agradar, né, e questionar, porque a gente nunca ganha tudo, né? Então, quando você questiona, você desagrada. Eu acho que eu passei por todas as fases, sabe, Aleph? Eu acho que durante um tempo eu passei agradando e eu paguei a conta desse agradar, porque a gente paga a conta emocional sozinha. Então, eu tive os meus momentos de conflito interno muito grande, de ansiedade, né, de perceber que o saldo no final não era positivo, porque você tenta agradar, você não agrada e se desagrada, né? Então, expectativas frustradas, eu acho que isso foi o que foi mais difícil para mim. Desde pequena, minha mãe sempre me deu muita responsabilidade. Eu tinha que cuidar da minha irmã menor. Então, eu sempre foi passada muita responsabilidade para mim. Então, isso eu acho que me amadureceu muito rapidamente. E trouxe para mim responsabilidade e peso. Então, durante uma certa fase da vida, foi agradar e cumprir obrigações. Depois eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que eu quero. Porque também se a gente ficar esperando alguém perguntar, não vem. E essa pergunta nunca vem. Então, ou você se coloca os seus limites, ou as pessoas vão passando por você como um rolo compressor. E vão te levando para onde elas acham. Te levando que elas acham que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. E não é bem assim, né? Eu sei o que é melhor para mim. Mesmo que eu erre, entendeu, Aleph? Sim. Me dá o direito de errar? Me dá o direito de eu quebrar a cara? Porque tem muito isso, pai, mãe, né, sociedade. Não, deixa eu errar. Deixa eu ver, a gente aprende tanto com os erros. E a gente tem essa questão de assumir a responsabilidade, né, do erro, né? Que eu acho que, no fundo, acaba sendo melhor. Para mim também, eu considero que é mais fácil eu assumir a responsabilidade dos meus erros do que fazer algo que alguém eu acho que é nobre, né? Eu acho que é nobre, errei, desculpa, foi mal, foi sem querer, olha, eu estava equivocada, não tenho medo. Não tenho medo mesmo. Você era daquelas crianças, então, assim, que era a questionadora da família. Então era por que isso, por que aquilo. A minha mãe fala que eu era a senhora dos porquês. Porque ela era muito assim, né? Ai, mãe, eu posso alugar? Não. Por quê? Sempre vinha o porquê. Me dá uma justificativa. E assim, é muito da minha profissão, me convence, né? O advogado é isso. Né? Então, tá bom, tá errado, tá bom, por quê? Me convence. É a arte do convencimento no direito, né? Quem tem o convencimento melhor é o que ganha. Quando você leva um processo para o juiz, é isso. Quem consegue convencer ele da sua teoria é o que ganha. E a minha mãe falava que eu era a senhora dos porquês. A minha irmã não. A minha irmã era assim, não, por que não? Ok, ela ia embora. Eu não, eu até posso ouvir o não, mas você vai ter que me explicar. Eu não vou sair daqui sem uma explicação, não né? Vou. Pelo menos com não. Você acha que isso também, você comentou essa questão do peso, né? De você ter sido a filha mais velha, os seus pais esperavam que você casasse, né? Essa questão de responsabilidade que foi te dada já é como se fosse até um treinamento, né? Isso. Você sentia essa angústia, esse incômodo de falar, gente, parece que eu estou sendo treinada por uma coisa que eu não quero seguir. E aí, a partir do momento que você é treinada por uma coisa, existe uma expectativa em relação àquilo, e você fala, não é o que eu quero, fica um sentimento de ovelha negra. Nossa, como é que eu não vou fazer isso? Né? Eu tenho minha irmã, você tem que dar exemplo. Mas, assim, o exemplo que eu pego mais para mim hoje é exemplo de caráter. Agora, escolha se eu sou casada, se eu não sou, se eu trabalho, se eu não trabalho. Isso aí não é parâmetro, são escolhas de vida. Mas, realmente, pesa.
pesa expectativa, pesa sonhos, e sonhos que não são seus, são sonhos que vieram dos seus antepassados, dos seus antecessores. É mais pesado carregar o sonho dos outros do que É o nosso? muito mais pesado. É muito mais pesado porque muitas vezes não corresponde ao meu, e aí eu tenho que me encaixar na forma. Né, me encaixar naquela forma, isso é o mais difícil. Eu acho que é cruel também. Deixa cada um sonhar o seu próprio sonho. É isso que eu tento fazer com os meus filhos. Maravilha. E deixa eu te falar uma coisa. Você me contou que a sua mente funciona 25 horas por dia, né? Que você é um conflito ambulante. Eu já ouvi você falar isso em umas duas entrevistas. Que conflitos que estão aí dentro? Olha, eu acho que na época, assim, que eu estava, assim, bem me transformando adulta lá, 21, 22 anos, saindo da faculdade, era um conflito da onde eu vim para onde eu vou. Bem aquele conflito interno mesmo, né? Se eu estava no lugar certo, fazendo as coisas certas. Eu sempre me questiono isso, Aleph, até hoje em dia. Sabe, eu estou usando a vocação, os dons, porque todos nós recebemos dons para fazer a coisa certa. Será que eu estou usando a minha inteligência, todo o processo que eu pego? Quando eu falo internamente com a minha espiritualidade, seja ela qual for, eu falo assim, eu não quero ganhar esse processo, eu quero fazer o que for melhor para esse cliente. E às vezes o que é melhor para esse cliente não é nem ganhar. Porque quando a gente fala ganhar, a gente está falando de ego. Então, os meus conflitos que eu falo para você, que são diários, é se eu sempre estou caminhando certo, sabe? Dentro de uma ética, de uma legalidade, né? Se eu tô olhando o meu próximo mais próximo, porque a gente também fala de fazer caridade com a pessoa lá da África, né? Sendo que às vezes você tem um vizinho ali que está desempregado. Então, eu acho que os conflitos são esses e eu não tenho medo de mudar de opinião. Se eu perceber que uma opinião minha está ultrapassada, que existe alguma coisa que eu possa mudar, eu também não tenho. Por isso que eu falo, por isso que eu sou uma metamorfose, um conflito. Eu acho que é por causa disso. Esse conflito, então, é uma sede por mudança que você tem, que ela uma mola propulsora. Ela não acaba. Não, eu acho, assim, a zona de conforto, eu acho que ela é complicada. Às vezes você está numa zona de conforto que não é legal, mas você está ali. E essa pasmaceira, essa comodidade é o que me incomoda. Eu sou em ebulição. É interessante porque você escolheu seguir numa parte do direito também, que é uma parte que você intermedia conflitos, isso. Né? Justamente porque também aí tem uma questão de você, né? De você também sentir esse conflito dentro, né? Eu queria te perguntar como que é isso? Como é que você aplica essa solução de conflitos para você, quando você está surtando muito? Olha, em relação ao cliente, eu me policio muito porque eu tenho uma questão de ser salvadora. Sim. E isso eu não posso. O cliente não precisa ser salvo. Eu preciso aplicar o conhecimento da melhor maneira. Às vezes, por trabalhar com direito de família, a gente acaba se envolvendo, mas eu falo, opa, até aqui eu posso ir, daqui para cá não. São as escolhas dele. Aquilo que a gente falou, as escolhas pessoais. Mas internamente eu não corro do conflito. E eu gosto de quando eu mesma resolvo os meus conflitos. Você usa a Camila advogada para você mesmo? Eu uso. Para você mesmo? Isso que eu digo. Você olha no espelho e fala, não, peraí. Camila. Vamos lá, dois lados. Isso, e quando a ansiedade vem, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo. Se eu falar para você que eu não tenho medos, lógico que eu tenho. Eu olho para a Camila, a advogada mesmo. Esse medo é plausível, né? Ele tem um fundamento, e aí meio que eu volto para casinha, sabe? E aí eu acho os meus eixos. Você acha que, a gente até conversou essa questão que você falou do seu avô, né? Acho que também pelo que eu vi você contar aqui agora, da sua infância, da sua adolescência, você meio que precisou lutar pela sua justiça, né? Pela sua verdade e tudo mais. Você acha que a sua escolha pelo direito também, ela está condicionada a uma justiça que você buscou a vida inteira? Sim, sim. E mais do que isso, Aleph, eu acho que me ajudou a me posicionar dentro da minha família, como uma pessoa, como um membro da família com opinião, com posicionamento, apesar de. Né? Nem sempre os caminhos que eu trilhei e que eu ainda vou trilhar eram os esperados. E tudo bem, eu preciso ser respeitada primeiro dentro do seio familiar e depois na sociedade. Se eu não conseguir me posicionar dentro de casa, como que eu vou me posicionar na sociedade, na profissão? Eu acho que passa por aí. Nós somos uma coisa só. Então, eu me posiciono dentro de casa, eu me posiciono na família, eu me posiciono na vida.
Eu acho que são etapas. É muito difícil alguém muito bagunçado num setor ser muito bem em outro. Eu acho que a gente é uma coisa só. No próximo bloco, a gente vai aprofundar um pouco na infância da Camila e descobrir um pouco das razões e motivações que trouxeram ela até aqui. A gente volta já. De volta com entrevistas, hoje eu converso com a advogada humanista Camila Juliana. Você estudou no colégio de freira. Olha só a situação. As caixinhas, né? As caixinhas. Desde sempre. Você estudou no colégio de freira, você era inclusive filha da professora. Filha da professora. Né? A minha mãe era do grupo de oração. Nossa. Igreja Católica. Como é que ficou assim esse período da adolescência, que é um período que a gente se descobre muito, né? Que a gente tem ali os primeiros casos de amor e tudo mais. Você estava ali sobre constantes holofotes, né? Que estavam ali te cercando. Como é que foi você crescer nesse ambiente? A escola foi uma escola muito rígida, né? Porque você imagina, a escola de freira, mãe professora. Então, eu tinha aquele duplo controle, né? Ou porque você estava na escola de freira, ou porque a sua mãe estava ali. Minha mãe deu aula para mim um ano, foi péssimo. Como que era ser filha da professora, Camila? Eu não sabia se eu chamava ela de mãe ou de professora. Não foi legal, foi péssimo. Você fazia as tarefas? Eu fazia tudo. Eu era CDF, eu era aluna exemplar, né? Do lance do agradar. Então, assim, eu sempre fui muito boa aluna. Mas, assim, a vida começou na faculdade, certeza. A vida começou na faculdade e eu sinto que foi um pouco castradora ali a época da escola, a primeira infância. Eu acho que foi muito engessado, essa é a verdade. Eu não tinha muita liberdade de ser, falar como eu gostaria. Né? Acho que foi muito castrado. Como que ficava os seus sentimentos num período em que você não via uma solução e que você estava se sentindo constantemente castrado? Um dia a dia, assim, eu era feliz, né? Eu tinha uma família feliz, obviamente, não vou dizer que vivia numa situação ruim, não é isso. Mas era uma criação e um dia a dia muito rigoroso. Acho que essa é a palavra, muito rigoroso, eu não tinha diálogos muito profundos com a minha mãe sobre sexualidade, sobre a parte pessoal, sentimental. Eu não lembro de ter muita essa abertura, sabe? E eu acredito que eu fui aprendendo com a vida, né? O meu pai e a minha mãe, eles eram muito distantes dos filhos. Hoje, uma coisa que eu procuro fazer diferente, isso eu falei já para você, eu me preocupo muito em fazer isso diferente. Então, hoje eu vou lá entender o conflito dos meus filhos, de 9 anos, de 7 anos, eu vou entender, porque eles têm conflitos. E lá não, era uma criação distante. Isso é uma maneira sua também de reparar esse passado? Quando você diz que hoje você procura tratar seus filhos de uma maneira... É até de resgatar a Camila criança. A gente tem uma criança interior, né? E uma criança que lá atrás talvez tenha se sentido um pouco solitária, um pouco sozinha. E óbvio, eu tento resgatar ela a todo momento, todo. Como que a gente passa isso assim para o seu filho, né? Como que você passa isso para sua filha sem as angústias que você viveu? Uma frase que eu repito para os dois sempre, porque eu acho que é o que eu gostaria de ter ouvido da minha mãe e eu não ouvi, é assim: filho, você pode me contar tudo, por mais bonito ou por mais feio que seja. Porque com a minha mãe a gente tinha medo. Então, se fizesse uma meleca, se desse ruim, cara, se virava, você não podia contar para minha mãe. E às vezes dá ruim na vida, né? Então, eu falo muito isso para os meus filhos: me contem tudo. O que for de mais bonito, do mais legal que aconteceu na sua vida, o que for mais feio. Alguma vivência, alguma coisa que aconteceu na rua, alguma desilusão, alguma frustração. Porque a gente sabe, a gente reprime, a gente guarda e às vezes a gente comete erros, entendeu? Eu quero que eles venham procurar em mim e não na rua, nas drogas, na bebida. A gente sabe que é aí que vai. É para aí que as pessoas vão quando elas estão doloridas, quando elas estão machucadas e fragilizadas. Por quê? Eu estou aqui e eu sou capaz de enfrentar isso com você, qualquer coisa. Você sente que... Os seus filhos têm quantos anos agora? 9 e 12. 9 e 12. A sua filha tem 12, né? Você falou que ela é a mais velha. Não, ele é o mais velho, 12 verdade. e ela 9.
Você sente que essa confiança deles em relação a você, ela já está acontecendo? Eu sinto. Porque quando é pequeno é mais fácil deles contarem, mas assim, você sente que eles estão crescendo e estão tendo essa confiança em você? Sobretudo no de 12. Hoje ele está numa escola grande e eu vejo que já tem alguns conflitos. Na nossa rua mesmo, às vezes ele vai jogar bola no campo perto, acontece aqueles conflitos de menino, sabe? Briga e tudo mais. Eu já vejo o posicionamento dele ali, ele traz, ele me conta. E era isso que eu queria, enfim. Era isso que eu queria, criar adultos seguros, preparados. Eu acho que essa é que é a minha contribuição, né? Qual é a minha contribuição para o mundo? É essa. Camila, você tem 2 filhos, um casal de filhos, né? Isso. O que você ensina para cada um deles? São universos completamente diferentes, mas eu acredito que com ele, o Vinícius, o meu maior objetivo é que ele entenda que ele pode ser educado, cavalheiro, e ele tem que respeitar todas as diferenças e diversidades da vida. Esse é o maior objetivo. Eu quero que ele seja um homem de caráter e que seja capaz de respeitar as diferenças. Já com ela, com a Milena, o maior objetivo é que ela pode ser quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Pelo que você falou, ela já é um pouco assim, né? Ela tem uma personalidade muito forte. E recentemente, foi até engraçado, eu lembrei agora, ela me perguntou: mãe, eu posso ser o que eu quiser quando eu crescer? Daí eu falei assim, pode. Daí ela falou, qualquer profissão? Eu falei, qualquer profissão. Eu acho que isso é o que eu mais quero para ela. Que ela não se limite. Qualquer coisa é possível. Então, acho que as minhas 2 frentes nos 2 são essas. Você sente que eles estão tendo esse empoderamento vindo de você? Como eu te falei até recentemente, o Vinícius teve um conflito na quadra. E eu reparei muito isso, ele foi o apaziguador. Ele falou, gente, vamos parar, chega de briga, não, pra quê? Não vamos brigar não, vamos jogar. Isso faz parte da criação que eu passo para ele. Eu não quero que ele seja um cara na rua que vai brigar, vai entrar em briga. E eu percebo, quando ela me pergunta, eu posso ser o que eu quiser, ela está dizendo para mim, mãe, eu preciso me castrar? Eu preciso me condicionar ou eu posso sonhar e concretizar? Pode. Acho que sim, acho que eu faço muitos erros, tá? Cometo erros diariamente. Mas acho que eu tenho plantado essas sementinhas aí do bem. Camila, agora é muito interessante que você fale essa questão dela, até se perguntar, tá tudo bem, né? Se eu realmente for quem eu quiser. Eu vi uma entrevista sua que você também trouxe essa questão sobre a dificuldade da mulher ser quem ela é, né? Como é que você lida com essa dificuldade? Hoje no escritório, Aleph, é engraçado, se a gente for fazer uma estimativa, a maioria das minhas clientes são mulheres. Por tratar de direito de família, que é uma paixão, eu ainda percebo pessoas jovens vivendo situações de 50 anos atrás, onde elas não tiveram escolhas, onde elas não tiveram voz, onde elas não foram ouvidas. Então, o que eu desejo para minha filha é que elas tenha uma história diferente e eu tento resgatar nela, na criação dela, aquilo talvez que eu quisesse que tivesse sido feito comigo. Tivesse me sido oportunizado fazer o que eu quisesse. Eu tenho uma profissão que é eminentemente masculina, se você for pensar, né? A maioria dos advogados são homens. Até pouco tempo atrás, mulheres não eram advogadas. Então, começa aí a quebra dos padrões. Eu posso ser advogada, sim, com feminilidade, com orquídea, com tudo. Isso não muda nada, né? Esse conhecimento, competência, passa por outro canal. Você me contou também, eu achei muito interessante quando você falou, olha, agora eu fiz um corte de cabelo novo, mudei um pouco o cabelo, porque eu também quero passar uma imagem diferente, mas eu ainda vou no fórum de terno rosa. E a gente estava conversando aqui agora na entrevista que você falou que no começo você justamente era do terno preto, né? E agora você está mudando e trazendo mais a figura feminina para o direito, é isso que você sente? Sim, a gente sempre... Eu acredito, quando você pensa em advogado, você tem um estereótipo na sua cabeça. Quando você pensa em médico, você também tem um estereótipo. A gente tem, né, alguns estereótipos na cabeça. Então, quando você sai da faculdade, você quer se firmar na posição, você precisa de um espaço, então você se encaixa. E você se encaixa. Depois, com o tempo, com o amadurecimento, eu percebi que eu quero continuar de direito, uma linha mais humanizada, uma linha mais pacifista. Existe espaço para isso, existe cliente que quer isso, que deseja isso. Existem muitos clientes, Aleph, que entram no meu escritório e falam, Camila, eu não quero briga, eu não quero processo. Você consegue me ajudar a resolver isso por outra maneira? Ou eu tenho que brigar? Não.
Mas eu acho que a gente pode sim, eu posso ir no fórum de terno rosa e a minha competência não vai ser medida por isso. Eu posso ser, sim, feminina dentro de um ambiente com muita formalidade e com muito respeito. Hoje, né, com todo o tempo que você tem de carreira, você sente que você consegue esse respeito das pessoas? Você já sentiu alguma desvalidação por conta do seu posicionamento? Como que tá isso? Muitas vezes. Eu seria hipócrita se eu falasse para você que não. Não é levantar bandeiras, né? Eu acho que não cabe a gente ficar levantando bandeiras, mas existem algumas minorias realmente no nosso país e elas sofrem qualquer tipo de preconceito. Então, você é nova demais, você é mulher, você é bonita, você tem uma boa aparência. O que isso mede? Até onde isso mede a minha capacidade? Às vezes você pode pegar um homem mais velho e ele não tem a mesma capacidade ou não resolveu o seu problema. Então, isso que mais me aflige na profissão e quando eu pego clientes que vêm com esses questionamentos também de terem sido submetidas a situações não desejadas por sua condição de sexo, cor, idade. Então, eu acho que aí está o fazer justiça, aí está o trazer para pé de igualdade. Quando a gente faz um divórcio, o meu maior objetivo é que a mulher esteja em pé de igualdade com esse homem e não que ela esteja assim. Como que a gente media? Começa, né? Não, vamos trazer essa mulher para cá? Acho que isso é o que eu mais tento fazer. Isso eu tento fazer na vida desde sempre, Ali. Eu ia te falar exatamente desde isso. Você sempre. acha que isso também é um movimento que caminha junto com a sua vida pessoal? Sempre. Junto com a sua independência como mulher, a sua independência, né, como pessoa? Sim, igualdade. Nós vamos conversar e nós vamos discutir um assunto em pé de igualdade. É desumano quando você tenta trazer para uma discussão uma pessoa que não está ali junto com você. Então, a gente tem que ter esse olhar de empatia. Eu acho que empatia é uma palavra que me norteia muito hoje e que falta muito nas relações humanas. Camila, é o seguinte, vou pedir para você pegar agora uma palavra aqui e você vai me dizer o que vem na sua cabeça quando você lê essa palavra. Se você quiser mostrar. Ai, que linda essa palavra, adorei. Sonho. Eu acho que ele é bola propulsora, né? Pessoa que não sonha, pessoa que não tem objetivos, planos, ela está morta internamente. Eu tenho sonhos constantes, eu almejo coisas para a minha vida. Alguns sonhos eu já concretizei, outros eu ainda estou buscando e eu espero sinceramente, que eu não deixe de sonhar. Não espero de verdade e que ninguém deixe de sonhar. Isso é interessante. Você, então, sempre sonhou. Você não acha que as pessoas colocam, às vezes, o sonho muito numa classificação jovem, né? Numa classificação imatura. Não. Você não vê assim? Não. Eu acho que é o combustível da vida. Você, então, por exemplo, óbvio, os sonhos vão mudando, assim como a gente vai amadurecendo. Então, eu tinha sonho de ser mãe, hoje eu não tenho mais, já tenho 2. Mas quero fazer um mestrado, é uma coisa que eu quero muito, eu ainda não tive tempo por conta de todas as situações, isso é um sonho. Eu queria ter uma casa, hoje eu tenho. Eu quero muito ir para o Marrocos, é um sonho conhecer Marrocos, uma outra cultura. Sonhos de enriquecimento pessoal, espiritual, isso tudo é sonho. Acho que é o que nos move. Maravilha. Próxima palavrinha. Meu Deus, vamos lá, que medo. Tem uma bomba aí, né? Uma polêmica. Foi legalzinho. Regras. Para uma advogada. Regras. Acho essencial. Não vou dizer para você, não acredito num mundo sem regras. As pessoas, quando a gente decide viver em comunidade, né, num coletivo, acho que regras são importantes, sim. Eu não gosto de regra burra. Isso eu sou bem... A regra, ela tem que ter um porquê. Cai a gente lá na Camila do porquê. A regra, ela tem que ter um porquê, ela tem que ser embasada. E se eu faço um trato com você, se eu faço uma combinação, ela é pautada em regras que eu espero que sejam cumpridas, tanto eu como você, para o nosso bom relacionamento. Então, eu não acho a regra ruim. Eu acho que é bom, sim, no nosso mundo. Agora, uma polêmica. Você é advogada, você quebra algumas regras? Ou nenhuma? Eu costumo andar na linha. Mas eu gosto de flexibilidade. Certo. Né? Eu
tudo que é muito engessado me incomoda. Sempre tem como a gente ter uma certa flexibilidade ou a gente alterar uma regra muito enrijecida por algo que fique melhor para todo mundo. Então, quando eu bato de frente com alguma coisa muito dura e que eu sei que aquilo a longo prazo pode não girar, a gente tenta reescrever, a gente tenta remodelar na vida e na profissão. Maravilha. Próxima palavrinha. Ai, meu Deus, essas palavras me dão medo. Equidade. Equidade, a gente estava falando um pouco sobre isso. A gente estava falando sobre isso. Eu acho essencial. Nas relações, na vida, no mundo. Nós não vivemos relações de equidade. As pessoas não estão no mesmo patamar. Quando a gente fala de homens e mulheres, crianças, idosos, infelizmente ainda não. Existe muita desigualdade em todos os segmentos, em todos os graus de instrução e grau de enriquecimento financeiro entre países, a gente não vive. Então, isso é uma tristeza e é engraçado, é muito difícil ensinar isso para as crianças, como a gente vive em situação de desigualdade. Eles vêm, eu acho, muito puros, então é difícil entender por que tem alguém no semáforo pedindo comida. Por quê? Porque a desigualdade, ela tente e dói. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, mas a gente volta já. Fica comigo. De volta com entrevistas, hoje com a Camila Juliana, que é advogada humanista. A gente já descobriu nos outros blocos o que trouxe ela para essa profissão e agora a gente vai falar um pouco mais da vida pessoal dela. Camila, pelo que você vem me contando, mudou muita coisa depois da sua maternidade, né? O que você destaca assim, que foi mais importante nesse retorno para a sua carreira, depois de 6 anos que você ficou afastada, que você saiu, sabe assim, o que foi realmente uma virada de chave mesmo, assim, que você fala, não, isso aqui foi um divisor de águas, mudou muito a minha carreira, quando você voltou? Eu sinto que eu me tornei mais humana. Acho que a maternidade me trouxe muito isso. A gente se acostuma, né? A gente fica frio, às vezes a gente vai fazendo a mesma coisa todo dia, os conflitos não incomodam mais, você não sente, né? Você fica anestesiado. Eu acho que a maternidade me trouxe de novo isso. Por isso a humanização do direito que eu tanto falo, por isso a necessidade de mediar conflitos, de estudar a cultura da paz, de estudar a linguagem do corpo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem colocar para fora o que elas falam verbalmente, mas elas colocam no jeito que ela senta, no jeito que ela fala, no jeito que ela te olha. Aleph, quando você chega para mediar um processo em que o marido senta de costas para a mulher, ele está falando, ali ele está falando. Eu não consigo nem te olhar. E quando a gente fala de mediação no direito, eu não quero que você ache que no final as pessoas têm que sair abraçadas. Porque não precisa disso. Mas elas têm que sair ao menos se respeitando. É isso o maior objetivo. O conflito ele vai terminar, nós vamos resolver da melhor maneira, as relações jurídicas vão se encerrar e no mínimo vocês vão se respeitar. Não precisa sair ninguém abraçado, sabe aquela coisa de abraçar a árvore? Não é aquela coisa romântica, então? Não é. Mas respeito e empoderar as partes. Você vai resolver o seu problema, não o juiz. Por que passar a bola da sua vida para uma terceira pessoa? Por quê? Você é capaz, é a sua vida. Você disse também para mim que você tenta deixar para as futuras gerações um mundo com mais empatia, que o diálogo ele possa imperar mais. Você acha que isso nos soa um pouco romântico? Você acha que você vai conseguir mudar pelo menos um pouco essa realidade? Acho que soa como romântico. Engraçado, eu tratei um pouco isso na minha terapia e eu falei que eu me achava um pouco shakespeariana e ele é psicanalista e ele falou assim, qual o problema? Qual o problema? Será que a gente deve ver o mundo sempre preto e branco? Claro, eu tenho os pés no chão, eu sei que as pessoas têm diferentes graus de desenvolvimento, que não é a todo mundo que eu vou conseguir impactar, óbvio, eu tenho essa realidade. Mas para mim, é o que faz sentido hoje. Então, eu não vou me amoldar mais a uma cultura do litígio. Hoje, para que eu seja feliz e que eu trabalhe bem, é esse caminho que eu quero seguir. Quem eu conseguir impactar, quem conseguir entender, ótimo. Se não,
tudo bem também. A gente está falando dessa questão de equidade, né? A gente sabe que as massas sociais, as camadas, elas são muito diferentes. Então, não são todos os conflitos que a gente age da mesma maneira, né? Como trazer essa humanização, como trazer essa resolução de conflito de uma maneira abrangente para todas as camadas? Você já pensou sobre isso? Já, eu estudo muito sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente fala no ambiente escolar, tem tido resultados extremamente positivos, mediações dentro da escola. Você pega escolas onde o índice de violência e de uso de droga era intenso, e através de mediações em que você chama a diretoria, o grupo de alunos, aquele aluno problema, aquele grupo de alunos que dava problema na saída da escola, e a gente consegue e vê resultados, não sou eu que estou falando, são dados já comprovados de que tem resultados positivos e de uma maior pacificação dentro da escola. Condomínios de prédio, na época da pandemia, nós tivemos inúmeros conflitos das pessoas presas dentro da sua casa. Criança incomodava, vizinho incomodava, barulho incomodava, mediação dentro dos condomínios. Isso tudo é esfera extrajudicial, ninguém está falando de judiciário. Então, dentro de condomínios, dentro de empresas, mediação empresarial. Muitas vezes você pega uma empresa grande com 700, 800 funcionários, tem conflito todo dia. Instaura-se lá dentro uma sessão de mediação, onde os empregados são representados por alguém eleito e já vai trazendo, olha a quantidade de reclamação trabalhista que você pode evitar. Então, quando eu falo de mediação, não é ali só dentro do escritório, basicamente todos, familiar. Dentro da nossa família, a gente vive situações em que uma tia não fala com a sobrinha, né? Então, assim, eu sinto que a gente sempre pode mediar. Vão existir conflitos que vai precisar da sentença do juiz? Vão sim. Mas vamos deixar para o juiz julgar aquilo que realmente não teve jeito. E não tudo, porque tudo ele não dá conta. E é por isso que a gente hoje tem um judiciário abarrotado, que você entra com o processo e não tem data para receber. Camila, você pegou um ponto muito marcante da sua história, que é o que você me falou sobre a castração, sobre precisar colocar suas ideias e provar, né, e colocar um embasamento. E hoje você coloca isso para muitas pessoas, né? É como se fosse uma semente. Então, os conflitos que você precisou intermediar na vida, hoje você abrange isso para as pessoas. Você se sente realizada por conseguir curar uma parte sua e, por consequência, curar muitas pessoas? Muito. Ninguém pode falar melhor sobre uma coisa do que quem viveu. Então, quando eu falo como aquela infância e aquela adolescência refletiu na Camila mulher, adulta, eu falo com propriedade porque eu vivi na pele as dores, os conflitos, os anseios, e não foi fácil. Não foi fácil. As idas à terapia, num primeiro momento, foram realmente remédio para um conflito que estava latente dentro de mim. Hoje é a manutenção de uma pessoa equilibrada, mas num primeiro momento, era puro remédio para um conflito interno. Então, quando eu posso usar realmente aquilo que eu vivi, porque eu não gostaria de falar alguma coisa que eu não tivesse vivido, nem levantar bandeiras que eu não tivesse sentido. Isso é enriquecedor. Você ainda tem medos? Muitos. Me conte alguns. Muitos. Eu lembro que eu queria muito viver o suficiente para ver os meus filhos adultos, porque eu queria que eles fossem criados por mim. Então, logo, eu acho que é aquele medo de toda recém-mãe, né? Eu queria criá-los do jeito que eu achava correto, né? Então, acho que isso eu tenho conseguido. Sinto que eles ainda são pequenos, preciso de um pouquinho mais de tempo aqui. Mas mas eu sinto que o meu maior receio, eu acho que eu ainda estou no caminho, Aleph, é de ser verdadeiramente a Camila que eu quero ser. Ela está em construção. Ela ainda não está terminada. A gente pode marcar uma entrevista daqui a uns anos para eu dizer para você, Aleph, eu terminei. Ela está em construção ainda. Você acha que algum dia você vai construir, terminar assim de construir e falar, tá pronta? Eu sinto assim que eu vou chegar muito perto. Acho que a construção vai até o meu último respiro. A minha lapidação, né, a minha lapidação como uma pessoa, como um ser humano bom, ela vai até o último respiro. Mas eu quero chegar ao mais próximo do que eu almejo. Eu ainda estou num caminho. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que você mudaria?
Cara, eu acho que nada. Eu costumo não me arrepender das coisas, sabe? O que eu vivi me moldou. É o que eu sou hoje. E ainda dá tempo de resgatar muita coisa. Então, eu não fico chorando muito. Ai, mas poderia ter sido meu. Quanto tempo eu ainda tenho de vida? Quanto eu ainda posso fazer? Então, não fico remoendo, não. Uma causa no mundo, se você pudesse alterar, realmente mudar isso, o que você mudaria? A situação da mulher. Eu acho que isso é uma causa latente dentro de mim. Eu queria que a mulher ela estivesse num patamar de igualdade melhor na sociedade, em todos os segmentos. Emprego, posicionamento, isso a gente pode ver nas grandes empresas, na política, em tudo. Eminentemente ainda formada por membros do sexo masculino. Tudo bem, não tem problema, tem pessoas excelentes nesses cargos, mas tem que ter o mesmo espaço para as mulheres. Essa seria uma causa que eu acho que eu defenderia para sempre. Camila, a filosofia do direito mesmo, ela diz sobre a questão da liberdade, né? Que se nós fôssemos realmente livres, a gente não teria a sociedade que a gente tem construída hoje. Então, o direito ele é um pouco dessa mediação. Eu queria te perguntar, qual que é a liberdade que o direito te dá? Eu acho que a maior liberdade que o direito me dá é poder lutar pelo aquilo que eu acredito. Eu não pego nenhum processo, Aleph, que eu não acredite. O advogado é o primeiro juiz da causa. Quando o cliente chega no seu escritório, de certa forma você dá uma julgada ali se aquilo é correto, se não é, se aquilo tem fundamento ou não. Então eu acho que a maior liberdade que ele me dá é olhar diante de um conflito e falar, isso vale a pena lutar. Isso realmente é uma coisa que está errada, que isso precisa ser equalizado. Então acho que a gente acaba ali sendo um primeiro juiz e tecendo ali os primeiros caminhos para arrumar isso que está errado. Como que você lida com a justiça? A justiça do poder judiciário é um extremo respeito ao que ela pode fazer dentro do mecanismo que hoje nós temos instalado, com todas as suas hierarquias, com todas as suas formalidades. Eu reconheço que ela tem muitos entraves. E a justiça, de um modo geral, eu sinto que é uma coisa que todos nós devemos não deixar morrer dentro de nós, lutar diariamente por pequenas justiças. A gente precisa pensar numa justiça mundial, aquelas pequenas justiças do dia a dia. E é isso que eu faço, são as pequenas justiças do dia a dia. Camila, agora diante do que a gente conversou, eu queria que você me dissesse, quando você olha para esse reflexo, o que você vê? Eu vejo uma mulher em construção, com um passado bonito, não acho que é um passado que mereça reparos, que deixou 2 sementes, que são 2 filhos para um futuro que está ainda em construção também, e com muita coisa ainda para contribuir. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. É um prazer enorme sempre estar com você. Por contribuir, por trazer a sua visão, por mostrar que a mulher ela pode se reinventar, ela pode corromper, né, com as suas castrações, com as suas libertações e pode estar aqui, né, num discurso bonita, sensível e forte. Sim, e forte, claro. Um prazer enorme, conte sempre comigo. Obrigado, seja sempre bem-vinda. Camila, jogo rápido. Se você fosse um animal, que animal você seria? Beija-flor. Um beija-flor. Acho lindo. Liberdade, voar de flor em flor. E aquele voo conflituoso, né? Que é o que e você acelerado. Me falou. Exatamente. Agora, um lugar que você ainda não conheceu, que você quer ir. Um lugar que eu amo, Campos do Jordão. Moraria lá facilmente. E um lugar que eu quero conhecer, Marrocos, pela história. A vida é? Bela, em todos os sentidos, até nos conflitos. Eu amei essa flor aqui, gente. Fica pra eu queria você. muito. Imagina. Não, fica pra você. Mentira. Fica pro não, mas programa. Essa flor aqui é uma... Fica pro programa. Mentira, não acredito, gente. Você vai usar no programa? Não, mas a gente já vai embora daqui, inclusive. Tá gravando, né? Tá gravando, Rodrigo? Tá gravando. Então a gente vai embora, inclusive, ó, com a orquídea e ela volta no próximo programa.